Deus, ele tem amado a humanidade e desde o início ele tem preparado um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de benefícios para o ser humano. Mas também todos aqueles que não guardam a aliança de Deus vão acabar chegando a um lugar que não foi preparado para o ser humano. Deus tem preparado um lugar para, a princípio, os anjos que pecaram, para Satanás e seus demônios que pecaram contra ele, se rebelaram contra a sua soberania e contra a sua grandeza. Mas todos aqueles que não andarem de acordo com o que Deus estabelece e estipula pela sua palavra, um dia vão acabar se encontrando em um lugar que não foi preparado para o ser humano. Nos Salmos, por exemplo, de número 9, versículo 17, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas, para que possamos analisar se estamos querendo habitar em um lugar com Deus, um lugar de descanso, de paz eterna, ou um lugar de tormento eterno. O texto é muito claro: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Por exemplo, em Mateus 5:22 é um lugar de condenação. Em Marcos 9, 43, 48, é um lugar de fogo que não se apaga. Em Lucas 16, 23 a 28, está escrito que é um lugar de tormento. Então nós vemos que existe um lugar de tormento eterno, de sofrimento eterno, e o homem, ele não é obrigado a ir para lá, mas porém, muitas pessoas vão fazer a escolha de acabarem a eternidade ou de estarem por um tempo eterno em um lugar de sofrimento que não foi preparado para o homem, porque Deus não tem prazer na morte do que morre, Deus não tem prazer na morte daquele que anda no pecado, muito pelo contrário, Deus, ele preparou um lugar para que as pessoas pudessem estar junto com ele em toda a eternidade. Mateus capítulo 25, versículo 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Observa que este lugar que eu estou dizendo não foi preparado para o ser humano, pelo contrário, foi preparado para o diabo e seus anjos. 2 Pedro 2:4, pois Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então nós temos mais uma declaração bíblica de que existe um espaço, um lugar que foi preparado para Satanás, para os anjos que pecaram e estão guardados em lugares tenebrosos para o dia do juízo. Judas 1:6, e aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então este é o espaço, o lugar reservado para Satanás e seus anjos, não foi preparado para a humanidade, não foi preparado para o homem. Então, desde a eternidade, Deus prepara um plano de salvação para o ser humano, sabendo que muitas pessoas cairiam da graça, muitas pessoas desobedeceriam a sua palavra e, infelizmente, muitas pessoas vão escolher estarem neste lugar de tormento eterno. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite são atormentados para todo o sempre. Ou seja, não haverá descanso no tormento para aqueles que se afastam de Deus. Como o texto é muito claro, aos anjos que pecaram, Deus reservou um lugar de tormento eterno. Então nós vemos aqui que Satanás e os seus demônios, a besta e o falso profeta vão ser lançados neste lugar de tormento eterno e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Agora cabe aqui uma pergunta: por que o homem será lançado em um lugar que não foi preparado para ele? Nós temos que refletir em cima desta pergunta: por que o homem será lançado em um lugar que não foi preparado para ele? Ora, se desde lá de trás Deus está dizendo para o homem: olha, obedeça a minha palavra, viva pela minha palavra, porque senão você vai morrer, haverá morte, haverá sofrimento. E nós vemos que desde o Antigo Testamento, em Gênesis, nós vemos que Deus, ele vem alertando o ser humano, ele vem alertando a humanidade a andarem na sua palavra, a obedecerem a sua palavra. Mas por quê?
que o homem ele vai ser lançado em um lugar que não foi preparado para ele. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16 diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, uma das definições que nós temos aqui é que justamente o evangelho vai ser pregado às pessoas, mas nem todas as pessoas vão querer seguir o evangelho, nem todas as pessoas vão aceitar o evangelho, as boas novas de salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para estarem escapando deste lugar de tormento eterno. Muitas pessoas, elas vão ouvir o evangelho? Vão ser evangelizadas? Vão. A palavra vai ser pregada? Vai. Mas as pessoas, infelizmente, não vai dar crédito. E Deus, pela sua palavra, deixa claro, isso aqui é Cristo Jesus falando, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer vai ser condenado. E a condenação, justamente, as pessoas vão ser lançadas em um lugar de tormento e sofrimento eterno. João 3, do 17 ao 19, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19 talvez seja aqui, em João 3, seja um versículo que, assim, precisa fazer com que o ser humano, a humanidade, as pessoas, homens, mulheres, enfim, não importa, rico, pobre, grande, pequeno, não importa. Pare e reflita. E a condenação é esta, ou seja, há condenação, existe condenação, haverá condenação. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As pessoas, elas não vêm para a luz, por quê? Porque a luz, ela vai mostrar as deficiências, os erros, os pecados, as abominações que as pessoas estão cometendo. Logo, se elas podem fazer uma escolha, e fazem normalmente, infelizmente, uma escolha errada, de escolherem as trevas, por quê? Porque as suas obras malignas ficam maquiadas, ficam escondidas aonde? Nas trevas. Mas a luz não, a luz ela mostra tudo, mais ou menos assim. Quando você entra na tua casa, o quarto está escuro, ou a cozinha, enfim, qualquer cômodo da casa, você aperta o interruptor, a luz ela vem, ela mostra toda a situação do ambiente onde nós estamos alocados. A mesma forma, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a luz do mundo, ele mostra como está a real e verdadeira condição da humanidade. Então, o texto é muito claro, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Então, a luz veio, a luz já está aí. Pronta para receber todos quantos a queiram. Mas o texto vai dizer, e os homens amaram mais as trevas. As pessoas, elas buscam amar mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras, recorrente daquilo que nós fazemos, daquilo que nós optamos por fazer, é justamente essa a diferença. É essa a condenação que vai haver. As pessoas vão amar mais as trevas do que a luz, porque das próprias obras que elas praticam. 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os zombadores herdarão o reino de Deus. E as pessoas, infelizmente, elas vão procurar viver uma vida de pecado, uma vida de transgressão, elas vão preferir viver uma vida que vai conduzi-las à condenação eterna, a um lugar que não foi preparado para elas, do que se arrependerem dos seus pecados. E Deus, ele não tem meio termo. Das duas uma, ou nós nos arrependemos da nossa condição pecaminosa e nos voltamos para Deus por intermédio de Cristo Jesus, ou então nós vamos ser lançados em um lugar de tormento eterno que não foi preparado para nós. Ezequiel 18, 24, mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá.
Então não adianta eu começar bem a caminhada, não adianta eu começar bem a jornada, praticando bem, né? E muitas vezes entrando no evangelho, mas depois lá na frente eu acabo me desviando, né? Então Deus, pela sua palavra, ele diz que não adianta o justo, pelas suas obras iniciais, ele não vai conseguir escapar da condenação se ele não permanecer neste caminho de justiça. E essa justiça, é claro, a justiça que vem de Deus por intermédio de Jesus. Então nós precisamos até mesmo nisso pensar, eu estou andando na justiça de Deus porque Jesus Cristo foi feito como nossa justiça. É justamente por isso que nós temos acesso a Deus e uma caminhada a Deus livre deste lugar de tormento eterno, mediante a justiça estabelecida por Deus através de Cristo e da sua obra vicária na cruz do Calvário. João 8,44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ora, se Satanás ele vai ser lançado junto com seus demônios, seus anjos, em um lugar de tormento, todos aqueles que seguem o mesmo caminho que ele e andam no mesmo estilo que ele escolheu seguir, serão lançados no mesmo lugar. O texto de João 8,44 nos faz refletir o seguinte: Satanás é o pai da mentira. Todo aquele que ama e pratica mentira é um filho de Satanás, é um filho do diabo, e para onde o diabo está sendo lançado, ele também será lançado. Para onde o diabo vai, a pessoa também irá, porque ela ama a mentira. E ainda o texto, é claro, diz que muitas pessoas querem satisfazer o desejo de Satanás. Um dos desejos do diabo foi tomar o lugar de Deus. E quantas pessoas hoje não querem se colocar acima de Deus, ditando o que podem fazer, ditando as escolhas que podem ter, né? E somente Deus, pela sua soberania e supremacia, ele sim tem a excelência de vida para as nossas vidas e é ele que pode ditar o que nós devemos seguir ou não. Mas muitas pessoas preferem seguir o quê? A voz de Satanás, como foi no princípio, ainda está se cumprindo nos dias de hoje. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 10, 11 e 12. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem um testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, muitas pessoas, elas preferem andar sem a vida eterna. Elas preferem andar sem Cristo. A vida eterna somente se encontra em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e nós precisamos de Cristo Jesus para estar sendo cada vez mais livres deste lugar de condenação eterna, um lugar que não foi preparado para o ser humano, um lugar que não foi preparado para o homem. Mais uma vez, eu deixo aqui esta reflexão para que nós possamos pensar um pouquinho. Será que vale a pena ir para um lugar que não foi preparado para mim? Será que vale a pena ir para um lugar que foi preparado para uma criatura tão maligna, uma criatura tão tenebrosa que nem o Satanás e os anjos que caíram? Será que vale a pena deixar a palavra de Deus, deixar tudo aquilo que Jesus já fez pela humanidade lá na cruz do Calvário e ir para um lugar de tormento eterno, sendo que eu tenho a opção, eu tenho a escolha, eu tenho algo que Deus já deixou pré-determinado pela sua palavra, para ir para um lugar de gozo eterno, de satisfação eterna e mais, junto dele. Reflita sobre isso. Faça uma reflexão você sobre isso. Será que vale a pena tantos prazeres e uma vida de pecado aqui na terra, quando na eternidade vai ser uma vida somente de sofrimento? Você que vai fazer a escolha, você que vai fazer a reflexão. Amém? Mais uma vez também eu peço que, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, compartilhe as mensagens, veja as outras mensagens que nós temos postado. Amém? Esta é uma palavra para a sua reflexão, para tu e tua casa receberem a vida eterna somente em Cristo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.